Amém. Seja bem-vindo mais uma vez a esse nosso canal da obra na Amazônia. Meu nome é Jeremias Castilho, sou da igreja em Boa Vista, estado do Roraima. Estou aqui para compartilhar com vocês uma porção desse maravilhoso livro que tem por título O Maravilhoso Convite de Deus ao Homem, do autor Pedro Dong. Mas antes, eu queria pedir para você se inscrever no nosso canal, dar o like e ativar o sininho. Também você pode compartilhar esse vídeo com outras pessoas, com amigos, familiares, em geral. Amém? Queria compartilhar com vocês então o capítulo 3 desse livro, que tem por título O Significado da Glorificação. E nesse capítulo nós vamos ver o âmago da revelação divina e também a cena que antecede a revelação de Jesus. Quando o Senhor Jesus falou nos capítulos 14 ao 16 do livro de João a respeito do conteúdo, da verdade, do ministério da nova aliança, da essência do ministério da nova aliança, aconteceu um episódio muito significativo. Ele esperou que Judas Iscariote saísse e então ali ele abriu o seu coração para os 11 discípulos que eram da sua confiança. No capítulo 13 de João, no versículo 1 e 2, diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse Jesus. Quando nós vemos aqui essa cena, vemos que o Senhor, ele esperou que Judas saísse e ali então ele mostrou a revelação, o ápice da revelação contida ali no livro de João para os seus discípulos de confiança. Isso mostra que a revelação do cumprimento do propósito de Deus não é para todo mundo, mas sim para todos aqueles que o amam, aqueles que têm um coração para amar ao Senhor e amar a sua palavra profética. E na verdade, irmão, o Senhor, ele está falando essas palavras para nós, porque ele também quer que nós sejamos parte do cumprimento do propósito de Deus nessa terra. Qual que vai ser a nossa reação? Nós precisamos também amar, valorizar a palavra profética, amar ao Senhor por em cima de qualquer coisa, para que nós também possamos nos tornar esses discípulos de confiança do Senhor. Lucas também mostra uma porção aqui, o Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo do 1 ao 13. Ele disse que chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos e disse-lhes: tendo desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graça, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Enquanto comiam a ceia com eles, o Senhor disse: um dentre vós me trairá. Os discípulos ficavam preocupados, perguntando-se a quem ele se referia. Versículo 22 de João 3. Pedro fez um sinal para João, que estava ao lado de Jesus, pedindo-lhe que perguntasse ao Senhor a quem ele se referia. Jesus disse a João: aquele a quem eu dei um pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariote. E, após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretende fazer, faça-o depressa. Isso está no versículo 26 e 27.
Assim Judas levou o soldado até Jesus para prendê-lo. Lucas 18, versículo 3. Então nós vemos aqui na narração dessa passagem que Judas, ele traiu, tomado por Satanás, traiu o Senhor. E o Senhor revelou que ia ser aquele a que lhe desse o pão molhado. Logo que o Senhor molhou o pão e deu na boca de Judas, ele foi tomado por Satanás e saiu. Assim que ele saiu, o Senhor Jesus aproveitou para revelar o centro, o ápice da toda a revelação da Bíblia para os seus discípulos de confiança. Nós vemos, irmão, então, que o Senhor, ele deseja que nós sejamos discípulos íntimos dele. E para isso nós precisamos pagar o preço, deixar toda a missão, toda a busca de glória própria, todo desejo de autoexaltação. Nós precisamos não ter outro intuito a não ser fazer a vontade do Senhor. E quando nós falamos de fazer a vontade do Senhor, isso tem muito a ver com a glorificação. Porque no livro de João, capítulo 13, no versículo 31, continua a narrativa, diz que após Judas ter traído o Senhor Jesus, né, o Senhor disse: agora foi glorificado o Filho do Homem. Ouça bem essa expressão: agora foi glorificado o Filho do Homem. Realmente, o Jesus era Deus, mas ele se esvaziou da sua glória, como disse Filipenses, né? Se tornou um homem humilde e veio sofrer nesta terra, teve uma vida humana perfeita, sem pecado, sem transgressão, sem mácula, e nesse viver como homem ele foi aprovado. E mediante a sua obra feita na terra, ele morreu, ressuscitou e se tornou um filho de Deus aprovado. Como disse aqui, o Filho do Homem agora foi glorificado. Ele era homem, mas sendo homem, ele foi glorificado. Irmãos, isso é um fato glorioso, porque antes de Jesus, nenhum homem tinha sido glorificado. Antes de Jesus, nenhum outro homem podia ter se aproximado diretamente de Deus. Mas Jesus mostrou um caminho. Ele mostrou um caminho para nos levar ao Pai. E isso é o significado de glorificação, ser inserido dentro de Deus. A humanidade ser inserida dentro de Deus Pai. Aqui no versículo 27 também diz que Judas havia sido tomado por Satanás, que pensava que ao matar a Jesus arruinaria os planos de Deus. Mas o Senhor sabia que Judas ia trair ele. O Senhor sabe todas as coisas e ele tem um plano, e esse plano era um segredo, mistérios, um mistério por idades, por séculos, amém? Como disse Colossenses 1:25, mas louvado seja o Senhor, é um mistério que foi revelado a nós, aos filhos de Deus, revelado para a igreja, para que nós possamos fazer a vontade. Glorificação significa ser inserido em Deus, e esse foi o resultado de Jesus ter feito a obra do Pai na terra. Quer dizer, o Filho não tinha outra coisa pela qual se importar nessa terra a não ser glorificar o Pai. E isto significava fazer a obra que o Pai entregou para que ele fizesse na terra. Qual que era essa obra? Morrer na cruz para liberar a vida divina e para poder ser aprovado. Ele não somente morreu na cruz, ele também foi ressuscitado, amém? E mediante a ressurreição dos mortos, ele foi glorificado e foi declarado Filho de Deus com poder, amém? Então, amados, voltando no versículo aqui, 32, disse que se Deus foi glorificado, no versículo 32, nele também Deus é glorificado.
Deus o glorificará nele mesmo e glorificá-lo-á imediatamente. O Filho glorifica o Pai ao fazer a vontade dele, ou seja, ao consumar a obra que o Pai lhe confiara para fazer nessa terra. E para entendermos isso, nós precisamos ver o que diz João capítulo 17, versículo 4, que diz assim: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Irmãos, a crucifixão foi a obra que o Pai confiou em Jesus. E quando Judas levou o soldado para prenderem o Senhor Jesus e matá-lo na cruz, então ali iniciou-se um processo de glorificação no Filho do Homem, mesmo Judas não sabendo. Então muitas vezes as coisas que o inimigo faz, ele não sabe, mas Deus tem um plano, e esse plano é um plano que envolve todos nós, e Deus é soberano. Quando os soldados foram lá e prenderam Jesus, eles pensaram que iam acabar com a existência de Jesus, mas na verdade ele estava iniciando ali um processo para a glorificação do Filho do Homem. O que quer dizer? Que ele abriu um caminho, abriu uma porta para a humanidade ser inserida no Deus. Louvado seja o Senhor. E hoje ocorre o mesmo princípio com todos nós, né? Como podemos nós também glorificar ao Pai? Deus quer ser glorificado em nós, em nossa vida, fazendo a obra que Ele confiou a nós, pregando a palavra, pregando o Evangelho, cuidando das pessoas que Ele deu para nós, apacentando, vigiando e, como eu disse aqui, valorizando a palavra profética. João capítulo 17, nós lemos, disse, versículo 17, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu teve junto a ti, antes de que houvesse mundo. João 17, 5. Na eternidade passada, irmão, antes de criar todas as coisas, Jesus já existia em Deus, né? Deus triuno. E ele já existia na glória do Pai. Mas ele precisou passar um processo, deixar sua glória, se tornar homem, sofrer na terra, partilhar dos mesmos sofrimentos que nós hoje partilhamos, né? Partilhar de carne e sangue para se tornar o homem glorificado. Isso é um projeto, irmão, um plano, na verdade, que é o plano macroeconômico de Deus. Nós precisamos ganhar essa revelação, que significa o plano de tudo que Deus quer fazer. Na verdade, o que Deus quer fazer é levar a humanidade inteira para dentro dele mesmo. Para isso, Deus escolheu um modelo, Jesus. E esse modelo se tornou uma porta, um caminho, o qual nós devemos percorrer. Nós precisamos seguir o mesmo exemplo dele para que também nós possamos ser glorificados. Quando nós somos recebidos por Deus, irmão, somos glorificados. Nós, pessoas pecadoras, pessoas cheias de defeito, mas quando buscamos do Senhor, quando nos voltamos a Ele, como diz Coríntios, né? Contemplamos como um espelho a glória do Senhor, então somos transformados de glória em glória pela mesma imagem, como pelo Senhor Espírito. É uma obra que o Senhor está fazendo em nós, através do Espírito, por meio da palavra. Quanto mais nós temos comunhão com o Senhor, nos tornamos mais íntimos dele. Quanto mais você tem comunhão face a face com o Senhor, mais da glória, mais de Deus, da natureza, da essência de Deus é infundida em você e em todos nós. E isso tem que ver com a transformação. E a transformação leva por fim à glorificação. Que é então a glorificação? É ser inserido dentro do próprio Deus. A glória de Deus, a imagem, semelhança, a natureza de Deus é dispensada a nós e ela acaba nos aprofundando no próprio Deus. Louvado seja o Senhor. Quando nós vemos que o Senhor revelou esse plano, esse desejo do coração dele, ele fez isso com
um círculo de pessoas íntimas dele, né? No versículo 13, disse que, no capítulo 13 de João, no versículo 33, disse assim: Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros, para que onde eu vou, vós não podereis ir. E Jesus estava indo, irmão, na verdade, para a morte da cruz. E esse era o processo que Jesus tinha que cumprir na cruz, morrer. E os discípulos não poderiam acompanhar o Senhor, né? Mas no versículo 34 disse assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. O objetivo do Senhor nos levar, né, para dentro do seu amor é nos levar a viver a vida da igreja expressando o amor do Senhor. Na verdade, nós não podemos fazer a obra que Jesus fez, morrer fisicamente pela humanidade, mas nós podemos fazer o que Ele nos deixou, o novo mandamento, nos amar uns aos outros. Toda vez que nós somos inseridos dentro de Deus Pai, né, por meio da palavra, por meio da comunhão íntima, então nós experimentamos o amor de Deus. A essência de Deus, irmão, é amor. Deus é amor. E se Deus é amor e nós estamos inseridos dele, nós temos condições de amar as pessoas. Como? Alimentando-a com as palavras, suprindo a vida deles espiritualmente, cuidando com a porção da palavra profética. Que maravilhosa é a palavra do Senhor, pode ser praticada. Nós não temos como fazer um sacrifício, o Senhor não pede um sacrifício para nós, mas somente pede que nós possamos viver nele, nessa glorificação, e assim experimentar seu amor e praticar amando as pessoas. Isso nos leva a deixar uma vida de brigas, uma vida de disputa, de mágoas, e negar a nós mesmos. Para amar as pessoas, realmente precisamos nos negar. E esse é o preço que nós precisamos pagar para que essa revelação possa ser prática em nós, né? Um preço para poder realmente ter a realidade do reino e poder entrar no reino do céu. Depois que o Senhor apresentou o ápice dessa revelação, né, para os discípulos, para aqueles 11, Jesus saiu juntamente com ele para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim chamado Getsemane. Isso está no versículo 18, né, de João, capítulo 1. E aí Judas também, né, o traidor, conhecia aquele lugar, pois Jesus tinha estado ali com os discípulos várias vezes. E foi nesse lugar que Judas chegou com os guardas para prendê-lo. O Senhor, porém, se antecipou e se apresentou sem criar nenhum tipo de resistência, pois sabia que estava por vir aquele momento. O Senhor tinha conhecimento de todas as coisas, ele sabia o que ia a suceder. E no versículo 9 de João capítulo 18 diz assim: para que se cumprir a palavra que dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Oh Senhor Jesus, olha o que o Senhor fez. Ele não reagiu de uma maneira independente. Tudo que ele fez foi segundo a vontade do Pai. Porque ele tinha um propósito, era não perder nenhum daqueles pequeninos que o Senhor lhe dera. Que nós também possamos pagar o preço no viver diário na vida da igreja, no nosso serviço a Deus, na nossa caminhada. Negar a nós mesmos, renunciar aos nossos conceitos, a nossa razão, a nosso eu, para que nós possamos manter cada um dos pequeninos que o Senhor tem nos confiado no viver da igreja. O Senhor estava claro nisso. Olha que palavra está cheia de amor, né? De segurança, de cuidado. Nosso Senhor tinha uma missão diante do Pai: não perder nenhum dos pequeninos que lhe fora confiado. Oh Senhor Jesus. E nós, irmãos, também fazemos parte daqueles pequeninos que o Senhor foi confiado. Oh Senhor Jesus. Se hoje nós estamos aqui é porque
o Senhor Jesus, Ele cuida muito bem de nós, para que nenhum de nós se perca. Então, que palavra de amor que nós precisamos também praticar. Amém? Oh, Senhor Jesus. E nesse contexto do amor, irmão, o amor realmente ele opera como uma força, como um poder em nosso interior que nos leva a fazer a obra do Senhor. Tem um princípio de física, né? Que toda força é para realizar uma obra, né? E Deus também deseja que nós façamos a sua obra nessa terra. Mas não é uma obra pela lei, por força, por obrigação. É uma obra por amor. Se amamos o Senhor, amamos a sua palavra profética, amamos também o que Ele nos confiou. Então o ápice do ministério de João nos mostra que o propósito de salvação do homem é para onde Deus quer nos levar, né? Ele também é o objetivo nobre, conforme lemos em 1 Coríntios capítulo 2. No versículo 9 diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A mente humana, irmão, na verdade, lógica, nunca poderá experimentar as coisas de Deus, posto que é muito limitada e o plano de Deus é muito grande. Amém? No passado, nós percebíamos que a glória, definimos como glória apenas uma luz, um brilho, mas na verdade, irmão, a glória é mais do que um brilho, uma glória, é mais do que uma luz, pois não é uma coisa estética, né? Estática, perdão, é uma luz que vida, né? E essa luz, a glória do Senhor, ela é ativa, ela é aquilo que nos impulsiona, aquilo que nos leva a fazer a obra do Senhor. Quanto mais nós contatamos o Senhor, quanto mais tocamos no Senhor, mais do amor, da ciência do Senhor, que é amor, Deus em nós é transmitida, e esse amor nos leva a operar, a fazer a vontade do Senhor. Então, se a glória, diz aqui, é uma força, ela não é meramente um elemento passivo, mas também um elemento operante que trabalha, que é ativo na obra de Deus. O que eu falei agora, né? A glória de Deus não é um elemento que é estático, né? Não podemos ficar parados. Nós precisamos pagar o preço, sair, ir e fazer a vontade do Senhor, por amor ao Senhor, por amor à sua palavra e por amor àquele que o Senhor nos confiou. Assim como o Pai e o Filho são um, o homem também desfrutará dessa unidade perfeita, pois Deus o levará para dentro de si mesmo. E esse é o processo de glorificação. A glorificação não é um elemento passivo que apenas brilha, mas é uma força poderosa. Perdão, a glória. A glória, irmão, essa força de Deus, que é seu amor em nós. Que nós possamos cada dia experimentar mais desse Deus da glória, ter mais comunhão com o Senhor, e que esse amor possa encher cada vez mais o nosso coração, como disse Coríntios, pensando nisto, que o amor de Cristo nos constrange, né? E se Ele morreu por nós, nós também devemos dar a nossa vida pelo Senhor e por aqueles que Ele nos confiou. Louvado seja o Senhor.